Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória, meu irmão. Levante a sua cabeça e creia no amor reconciliador de Deus. Queridos, estamos em Oséias no capítulo 2. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final, a dar o teu like e também compartilhar essa mensagem para que outras vidas também possam ser abençoadas. É muito importante que você compartilhe, que você dê o teu like, para que essa ferramenta entenda que essa mensagem é relevante e ela também por si só vai entregar a mais pessoas. E olha, quero convidar você que não é inscrito neste canal a se inscrever e ativar o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Não deixe de dar o teu like. É muito importante que você aperte no joinha para você mandar essa mensagem para essa ferramenta poderosa e ela entregar a mais pessoas. Recomendar esse vídeo a mais pessoas. Vamos à leitura da palavra de Deus? Oséias, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: Dizei a vossos irmãos, a mim, e a vossas irmãs, Ruama. Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Desvie elas as suas prostituições de sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. Meus queridos, em Oséias, no capítulo 2, a infidelidade de Gomer é evidenciada em Israel. É demonstrada aqui, nesta alegoria. O povo de Deus havia se prostituído. O comportamento traidor e lascivo da nação feriu o coração de Deus. Nesse trecho, Deus está falando sobre Israel como sua mulher adúltera. Deus tem motivo inegável para repudiar Israel, as prostituições e adultérios dela. Ele, porém, gostaria de poupá-la. Para fazer isso, teria que ver arrependimento dela. Oh, queridos, embora o livro de Oséias não seja um livro de regras de como lidar com o adultério, podemos observar algumas coisas importantes que ajudam em saber como tratar os adultérios. E aqui nós observamos o primeiro ponto: o perdão por parte do marido. O perdão do adultério da mulher depende do seu arrependimento e vice-versa. É necessário que haja arrependimento. Deus sempre está disposto a tolerar, mas a falta de arrependimento do pecador impede a comunhão. O profeta Isaías, ele profetizou no capítulo 59, dizendo que o ouvido do Senhor e as suas mãos não estão impedidas para salvar, mas é exatamente os pecados que fazem divisão entre o Senhor e o seu povo. Se Israel não se arrependesse, Deus a deixaria sofrer as consequências do pecado. Ela se tornaria em terra seca e os seus filhos sofreriam. Quando Israel foi atrás dos amantes, os ídolos, ela pensou que eles eram a fonte de suas necessidades. Redobre a tua atenção aqui, querido. O diabo e os seus servos, sejam religiões falsas, tentações carnais, etc., oferecem coisas atraentes para nos enganar. E muitas pessoas acham que os benefícios do erro justificam seus riscos. Pode haver alguns benefícios, prazeres, lucros, amizades, mas o preço final é sempre mais alto do que o valor dos benefícios. Veja o que disse o profeta Jeremias no capítulo 5, no verso 31. Ele diz: porém, que fareis?
quando estas coisas chegarem ao seu fim. Ah, querida, é sempre mais triste quando a festa termina, quando o efeito do entorpecente termina, quando você se encontra sozinho de novo e vê que fez tudo errado. Oh, queridos, Deus, como marido, impediu o acesso de Israel aos seus amantes, dando-lhe um motivo para voltar e buscar o marido. Oh, preste atenção aqui. Felizes são os pecadores que enxergam a realidade e deixam o pecado para voltar ao Senhor. De fato, não foram os amantes, e sim o próprio Senhor que sustentava Israel. Ele tomou as coisas que Deus lhe deu e a usou para servir a Baal, um falso Deus. Quantas pessoas que depois de serem abençoadas por Deus, viram as costas e vão gastar todos os seus bens e bênçãos recebidas no mundo, sendo levianos ao Senhor e à sua aliança. Preste atenção aqui, queridos, porque uma história semelhante acontece em Ezequiel 16. Ele apresenta uma versão mais ampla desta história, ou melhor, de uma história bem parecida, só que a esposa em Ezequiel é Judá e não Samaria. Quando Israel insistiu em praticar a prostituição espiritual, Deus decidiu castigá-la. E o castigo incluía vários aspectos. Primeiro, ele retinha a necessidade que sempre lhe havia dado. Agora, o povo passaria por necessidade, ela passaria por dificuldade. Você pode olhar o verso 9 e você vai ver que agora Deus está retendo a bênção. Ele deixou Israel exposto diante dos amantes. Os outros perceberam a pobreza e a nudez dela, é o que diz o verso 10. Ele tirou o gozo que ainda resta da vida dela. O verso de número 11 você vai ver que a alegria, que os prazeres dela é tirada. As coisas citadas neste versículo se referem ao gozo da comunhão com Deus, queridos, que era as festas, os sábados, as solenidades, as convocações. Deus lhe reteu a comunhão devido à infidelidade do povo. Ele destruiu as coisas que ela recebeu supostamente dos seus amantes. Pode olhar o verso 12, você vai ver que isso se confirma. Ele deixou o povo sofrer durante um determinado tempo, conforme o tempo em que andava na idolatria. E se você olhar para o verso 13, você vai perceber que isto é uma verdade. Queridos, as consequências do pecado são a tristeza e os resultados naturais do próprio erro. Deus simplesmente parou de proteger e de cuidar do povo de Israel. Sofrer nas mãos dos seus próprios amantes era o resultado dos seus pecados. O mundo ensina algumas lições duras quando uma pessoa se entrega ao pecado. Veja a parábola aí do filho pródigo, que sai da casa do pai com a sua herança, mas desperdiça tudo. E quando ele já não tem mais nada, então ele decide voltar. Mais uma lição nós aprendemos aqui, mais uma aplicação em relação aos adultérios. A vítima ou a pessoa ofendida pela traição do companheiro não deve proteger o pecador, ainda não arrependido. Ele precisa notar as consequências do crime cometido, dos seus erros. Deus amava Israel, queridos, mas ele a deixou sofrer para chegar a um remorso necessário para a reconciliação. A pessoa que comete adultério normalmente se encontra depois desamparada e pode até passar por privações. E tais consequências do erro podem ser exatamente o que precisa para refletir e chegar ao arrependimento. Depois do período de sofrimento, Israel é atraído de novo pelo próprio marido.
A figura aqui é de um namoro e reconciliação. Deus atraiu a sua mulher infiel e a levou para o deserto para falar ao coração. Deus age para possibilitar a volta dela, mas somente num lugar longe dos amantes. Ele a trata bem, como nos dias do namoro de uma jovem. Oh, queridos! E então os versos que se seguem vai nos formar, vai nos dizer: o vale de Jacó se torna uma porta de esperança. Veja o verso 15. Jacó, aqui, queridos, eu quero lembrá-los, que quer dizer desastre ou desgraça, pois foi o lugar aonde Acã morreu depois do seu pecado na conquista de Canaã, quando tomou a capa babilônia e escondeu debaixo da sua tenda, e por isso foi condenado ao juízo. Por meio da desgraça do cativeiro da Assíria, o povo encontraria a esperança numa nova vida agora. Depois de arrepender-se, eles teriam a chance de voltar. Os momentos difíceis em nossas vidas, até as correções que Deus nos dá como filhos, servem, queridos, como portas de esperança para nós. Deus está preparando o caminho de volta. Ela chamaria Deus de meu marido e não de meu Baal ou meu Senhor, como está mostrando aqui os versos 16 e 17. Preste atenção aqui, queridos. A palavra Baal significa Senhor ou Mestre. Chamando Deus por este nome, no contexto da idolatria do povo, estaria deixando no mesmo nível com estes falsos deuses. O ponto não é a falta de respeito, pois ele é realmente o único Senhor. É questão de restabelecer a intimidade de marido e mulher, nem falando mais dos amantes. Preste atenção aqui, queridos. Mais uma lição que nós precisamos tirar aqui. Mais uma lição que ajuda na reconciliação depois do adultério. A adúltera deve cortar todo o contato com seu amante para mostrar o arrependimento. O próprio marido deve ser o único homem na vida dela. Oh, queridos, Deus daria de volta a terra perdida e deixaria o povo habitar em segurança, como mostra o versículo 18. Ele faria uma aliança de casamento para sempre com a sua mulher arrependida. É o que a gente vê aqui nos versos que estão finalizando esse capítulo, no 19 e 20. Oh, queridos, o amor de Deus, depois de tudo que Israel fez, repetidas vezes traindo um marido bondoso que tanto amava, ele se dispôs a tomá-la de volta e entrar numa nova aliança de casamento. Que amor! Ele seria um Deus bondoso e ela agora um povo fiel e encorajador. Oh, queridos, o nosso Deus é Deus de reconciliação. É o Deus que prepara o caminho. É o Deus que restaura a aliança. Eu não sei qual é a tua condição hoje, de traído ou de traidor, de alguém que um dia esteve na igreja, mas que abandonou o caminho de Deus e se afastou dos propósitos do Senhor e de suas promessas para a sua vida. Mas eu te convido nesta manhã a orar e a colocar a sua vida no altar de Deus, a colocar tudo no altar de Deus. Então, ore comigo agora, querido e eterno Deus. Senhor, algumas pessoas estão orando comigo e o Senhor sabe, ó Deus querido, que suas vidas precisam de restauração, ó Deus querido, de uma renovação, de perdão, de restauração, Senhor. Quem sabe eu estou orando agora com alguém que está arrependido pelo um ato, ó Deus querido, impensável. Ó Deus, tomou, Senhor, uma atitude que o afastou de sua casa, de sua família, ó Deus, de quem verdadeiramente os amava. Pai, se afastou da igreja, dos caminhos do Senhor, dos propósitos do Senhor. Eu oro, Pai, para que esta vida seja tocada, seja alcançada e a tua bênção esteja sobre ela. Meu Deus, esta é a oração do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu vou terminar assim. Deus abençoe a tua casa.
Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.